Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje pra fazer a análise do 7º episódio da segunda temporada de Doom Patrol. Sem dúvidas foi um dos episódios mais engraçados da série até aqui, e eu ouvi muita gente dizendo que não gostou desse episódio, e eu admito que isso me desanimou um pouco na hora de assistir, só que quando terminou eu tive certeza de que foi um dos melhores roteiros da temporada até aqui, e foi sem dúvidas mais um exemplo de como desenvolver personagem. Eu vou seguir a estrutura de dividir o vídeo de acordo com os núcleos do episódio, começando do mais simples até o mais complicado de entender. E vamos começar então pelo arco da Rita, que ele foi um pouco mais simplificado, mas porque a gente já tá entendendo aonde que a série queria chegar com toda essa narrativa dela. A gente vê no começo do episódio ela tendo um pesadelo com a sua mãe, o que demonstra mais uma vez que todo esse bloqueio que ela tá sentindo ainda tá muito forte, porque ela não conseguiu se reconciliar com seu passado, então ela tenta abraçar de vez essa loucura de querer ser uma atriz novamente, porque ela acha que assim que ela conseguir se firmar como uma estrela, ela vai conseguir se perdoar e perdoar a sua mãe. E para isso ela mergulha de vez no seu papel de apicultora na peça local da cidade, e inclusive vai fazer um estudo de personagem com a pessoa real que é a apicultora da cidade, para tentar entender melhor a vida dessa mulher que, por incrível que pareça, lembra bastante a mãe dela. E justamente tendo contato com essa figura que a Rita começa a questionar o que ela quer de verdade, principalmente por conta da cena da terapia das abelhas, em que ela tentaria dizer para os insetos tudo o que ela queria falar para a mãe dela, que é impossível porque a mulher tá morta hoje em dia, mas acaba que a Rita percebe que não faz diferença ela falar o que ela queria falar para sua mãe, e ela também descobre que não é o que ela quer de verdade. Ela não quer ser uma atriz, ela não quer se livrar do legado da mãe dela, ela quer ser alguma outra coisa, ela quer ter uma importância no mundo. E como que ela faz isso? Justamente sendo uma heroína. Tanto é que a última cena dela no episódio é ela salvando um cara de um assalto, provando de uma vez por todas que o que a Rita quer de fato é se firmar dentro da Patrulha do Destino. Outro personagem que ficou bem isolado no episódio, tanto literal quanto metaforicamente, foi o Cliff, porque a gente vê lá no começo do episódio ele caindo na terra. Inclusive tem um easter egg bem legal nessa cena. Vocês lembram do homem, animal, vegetal, mineral? Acho que essa é a ordem certa. Vocês lembram na primeira temporada que ele meio que terminou preso depois de uma tentativa de assalto? Acontece que aparentemente ele se redimiu e o seu dinossauro, no caso, é uma dinossauro que se chama Denise, e ela se tornou uma escritora de sucesso. Inclusive o Cliff acaba atingindo um anúncio do livro dela quando ele cai na terra. Mas enfim, a gente vê o Cliff perdido na estrada, o que é bem metafórico pro estado mental do personagem, que tá se sentindo isolado do resto da patrulha, e também o ódio que ele tá sentindo pelo Cliff acaba cegando ele das soluções mais simples que ele poderia encontrar pro seu problema. E depois que ele perde os movimentos das suas pernas nesse episódio, fica bem claro que os problemas que ele tá tendo com o corpo tem alguma ligação muito forte com o lado emocional. Tanto é que depois que ele consegue ligar pra sua filha e tentar desabafar com ela, meio que ele se afunda, literalmente dessa vez, mas é aí que ele consegue sair e voltar a andar e caminhar em direção à mansão. Ou seja, enquanto o Cliff não se acertar com suas emoções, ele não vai controlar o seu próprio corpo. E no final do episódio, quando o Cliff chega na mansão, ele encontra a filha dele, a Clara tá ali porque ela recebeu as fitas com as confissões do Niles, e aparentemente agora ela vai perdoar o seu pai, porque ela vai entender que ele foi uma vítima das experiências do Niles. Então aparentemente a gente tá chegando bem próximo da conclusão de todo o arco dramático do Cliff, o que pode significar que algum dia o Cliff vá sair da patrulha, não que ele vá sair da série em si, mas ele pode se afastar da equipe da patrulha como super-herói. E por falar na patrulha, o arco central do episódio foi justamente a Patrulha da Burrice, que é inclusive o nome do episódio, e a gente vê lá no começo o Victor trazendo a Roni até a mansão porque eles queriam questionar o Niles sobre os experimentos que ela sofreu para tentar até consertar o corpo dela, entre aspas. E o curioso é que a Roni chegou na mansão justamente num dos momentos mais estranhos da história da patrulha, começando pelo Larry totalmente isolado, a Rita com essa sina de virar atriz, o Cliff e o Niles totalmente perdidos pelo mundo, e principalmente a Jane, que no caso não é mais a Jane, a Miranda agora, que é uma primária totalmente nova, que tá aos poucos começando a conquistar a confiança da patrulha, mas eu acho que eles não deviam confiar nela. E bom, curiosamente uma caixa é entregue na mansão Destino, com vários dizeres de não abra, e o que a patrulha faz, é óbvio que eles abrem, mas tem um motivo para isso. De dentro da caixa sai um gás roxo meio estranho, que acaba contaminando eles. E a partir dali a gente vai percebendo que a patrulha ficou bem burra. Outro easter egg desse episódio foi justamente o quadro que aprisionou a Rua Danny no final da primeira temporada, que, por incrível que pareça, não tá mais com o Sr. Ninguém e com o Beard Hunter. A gente vai descobrir o que aconteceu mais pra frente. Já sabendo então que eles estão predispostos a cometer atos de extrema burrice, a gente vê o Larry desabafando com a Miranda. Eu achei bem estranho porque ele não se sente confortável em falar nem com a Rita, mas com a Miranda, uma pessoa que ele mal conhece. Ele chegou e começou a contar a história da sua família. Eu achei que isso deve ser algum tipo de manipulação mental da Miranda, que ela é muito estranha pra gente confiar nela assim. E bom, o ápice da burrice foi quando o Larry pede pra Fleet levar ele até o hospital pra ele visitar o neto dele,
ele, que ele não sabe se tá vivo ou morto. E quando eles chegam lá, obviamente o Boreal da Normalidade tá esperando o Larry, então eles acabam tendo que fugir. Mas aí eles têm um plano B, que é se disfarçar de médicos. Sim, um cara vestido de múmia com a roupa de médico vai passar desapercebido. É claro que o Larry normal não faria isso, mas eles já estavam contaminados pela doença da burrice. E além disso, outra cena de estupidez genial é quando o Victor decide por conta própria fazer um procedimento cirúrgico na Aroni, já que o Niles não tá ali. Ele pode fazer isso até porque o Larry tá usando uma roupa de médico, então a gente já vê que eles estão com algum problema. E é nessa hora que o detetive Kipling aparece no episódio, porque sempre que tem uma treta mágica bizarra, ele acaba brotando, e a gente descobre que essa pintura mágica, essa pintura armadilha, estava fazendo parte de uma coleção de um suíço muito rico, e essa pintura acabou contaminando toda a exposição do cara porque ela estava contaminada com alguma espécie estranha de besouros mágicos. Acontece que esses besouros são os Scantes, uma espécie de parasita que vive num regime de colmeia em que os zangões têm que alimentar a sua rainha. E como que eles fazem isso? Simples, eles contaminam as pessoas com ideias extremamente burras, e quanto mais decisões estúpidas a pessoa toma, mais burrice em estado cristalino ela acaba produzindo. Então eles extraem essa burrice e produzem uma geleia chamada Uma Jelly, que é justamente o alimento da rainha deles. E isso, mais uma vez, só faz sentido dentro de Doom Patrol. E de quebra, na cena da explicação do que são os Scantes, naquele slide lá, a gente percebe que isso tudo era informação colhida pelos Templários, que é a organização secreta que o Kipling faz parte, e aparentemente o Niles tem alguma ligação com eles, se ele não for um dos membros. O Kipling tinha mandado a patrulha ficar para trás, enquanto ele entrava na pintura e tentava matar a rainha dos Scantes, mas, obviamente, a patrulha vai ter que ir atrás para atrapalhar a missão do mago. E quando eles entram na pintura, a primeira pessoa que eles encontram é o Beard Hunter, usando uma cueca do Mutano, de Jovens Titãs em Ação. Isso é um easter egg muito bom. E ele, brilhantemente, tinha pintado a parte da frente do seu corpo de branco, porque assim ele estava camuflado dentro da pintura. E nessa hora, a burrice da patrulha gerou uma das melhores piadas que eu já vi recentemente em séries de heróis, que foi justamente aquela inversão de papel em que os heróis revelam para os vilões de uma forma totalmente burra e expositiva qual que era o plano deles, e obviamente isso dá errado. Então não tem como falar que o roteiro desse episódio não foi muito bem pensado. Ele pode não ter sido o que a gente estava esperando para um episódio de quase reta final, mas foi muito divertido, foi uma construção muito bem feita. E finalmente a gente conhece a rainha, esse ser aparentemente poderoso que estava se esbaldando dessa tal Uma Jelly, essa síntese da burrice humana. E a rainha, quando ela toma a burrice da patrulha, ela acaba absorvendo seus pensamentos, ela chama atenção para os pensamentos do espírito negativo, que aparentemente se arrependeu de não ir para o espaço junto com a mulher negativa. Ela entendeu também as motivações do Kipling, que aparentemente ele é apaixonado pela Baphomet, aquela cabeça de cavalo profetisa, mas o mais estranho de tudo é quando a rainha conversa com a Miranda, porque ela fala que essa foi uma das piores ideias da história da humanidade. Ou seja, isso é mais que claro que não dá pra confiar na Miranda. Ela é ideia ruim 100%. Mas fato é que a Miranda demonstrou ter um poder absoluto sobre as personas. Ela fez um ataque super orquestrado e acabou matando a rainha e todos os seus zangões. E assim, a patrulha consegue resolver todo o problema dessa praga. Acontece que lá no final do episódio a gente não podia ficar sem uma revelação bombástica. A Aroni aparentemente está infiltrada a mando de alguém, porque ela estava interessada justamente nessa substância, nessa Uma Jelly. Eu não vou teorizar sobre quem tá mandando a Aroni se infiltrar na patrulha e se aproximar do Cyborg, mas fato é que essa substância é muito poderosa e ela pode utilizar isso para alguns interesses que não sejam tão bons assim. E para encerrar esse núcleo, a gente vê mais um pouco do subsolo, que aparentemente está em harmonia agora que a Miranda tomou o controle. A Jenny obviamente está incomodada com isso, porque ela percebe que algumas coisas estão estranhas, principalmente o fato de que a Scarlet Harlot desapareceu e, o mais bizarro de tudo, a estação dela tá fechada. Ou seja, alguém tá começando a sabotar as personas. Tava mais que claro que a Miranda não era coisa boa. Eu ainda acho que ela tem ligação forte com a figura paterna. E confiar nela vai dar muito ruim, porque não se confia em alguém que passou tanto tempo no poço. Pode ser que ela só enlouqueceu, ou então pode ser que ela tá sob o controle de alguém mesmo. Não dá pra negar que ela é uma influência ruim pra Kay e é um perigo pra Jenny. Então ela vai ter que agir logo dentro do subsolo. E eu espero que a patrulha perceba logo que tem alguma coisa errada com ela. E, pra fechar o episódio, vamos comentar do Niles, que dessa vez teve um arco menor. A Dorothy nem apareceu, ela ficou mais na nave ali, porque a gente vê onde que o Niles pousou com ela. Como eu tinha dito no último vídeo, foi lá no Yukon, aquelas montanhas frias onde a Slava morava, e logo a gente entende o que o Niles foi fazer ali. Ele foi até o local para buscar algum tipo de iluminação da sua ex-esposa, porque, né, a Dorothy é filha dos dois, então ele queria conversar com a mãe para entender o que fazer com a criança. E nessa hora a gente vê que o Niles não tem escrúpulo algum, porque ele tá real cogitando
cogitando executar a própria filha. E pra mim, isso é o ato mais vilanesco da série até aqui. Só que é aí que ele percebe que o candelabro tá mais poderoso do que nunca, porque ele próprio é inserido dentro de uma alucinação com a criatura, e ele deixa claro que a Dorothy já pertence totalmente a ele e que não tem mais salvação pra ela. E nessa hora tem uma fala muito estranha do candelabro em que ele diz que os ancestrais da Dorothy acabaram criando ele. Se você viu o vídeo que eu comentei os vilões da segunda temporada, eu já contei a história do candelabro, e eu tinha comentado naquele vídeo que o candelabro é uma egrégora, como se fosse uma amálgama de ideias ou de medos coletivos que acabam gerando uma entidade. E ao que tudo indica, o candelabro é a união de todos os pesadelos que a tribo da Eslava tinha, ou seja, ele é o medo encarnado, ele é um pesadelo vivo. Então, como que vai ser possível lidar com isso? E principalmente, como que a Dorothy vai se livrar da influência dele? Porque essa criatura tá ligada diretamente com o passado, com os ancestrais da Dorothy. Então, assim, é muito difícil se livrar disso, se desvincular desse medo que é tão primitivo. E o Niles logo percebe que tudo isso é uma maldição que a Dorothy acabou herdando por conta das raízes da sua mãe. E quando ele se toca que ela nunca vai conseguir se livrar ou controlar o candelabro, e que talvez o mundo vai pagar muito caro por isso, é aí que ele toma a decisão mais cruel da série toda até aqui. Ele liga pro Kipling. O Kipling tinha deixado claro que se o Niles precisasse de ajuda para lidar com toda a situação da Dorothy, era só ele fazer um telefonema e dizer quando e onde era para ser resolvida a situação. E pelo que deu a entender no final desse episódio aqui, o Niles decidiu executar a própria filha. Ele vai deixar o Kipling dar um fim na Dorothy para aparentemente salvar o mundo, porque ele desistiu de tentar proteger a criança e tentar derrotar de vez o candelabro. Ou seja, o medo venceu, o mal mais uma vez se apossou da fraqueza humana e o Niles se provou ser um homem totalmente covarde e falho. E é assim que o episódio se encerra com esse tom totalmente macabro, e eu realmente estou com mau pressentimento para a reta final, não com relação à qualidade da história, porque mais uma vez não vai ter um final fechado por conta da pandemia, então a gente vai ter que aguardar para entender o final da história, mas eu tô achando que a Dorothy não vai sair viva, ou pelo menos alguém importante da patrulha vai acabar morrendo no processo. Eu achei o episódio sensacional, eu tô gostando tanto dessa temporada quanto eu gostei da primeira, e eu acho que a série em momento algum tá se perdendo. Eles sabem muito bem qual que é a história que eles querem contar, tanto é que a primeira temporada e a segunda se complementam. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações porque vai ter mais conteúdo de Doom Patrol. Eu prometo que eu vou tentar acelerar a review desse episódio, porque essa semana foi semana de Umbrella Academy no canal, mas não vou esquecer de Doom Patrol, eu prometo, porque eu amo essa série. Comenta aqui o que você tá achando da temporada, o que você achou desse episódio louco. Vejo vocês na próxima review, que já é o episódio 8, ou seja, só faltam mais 2 para acabar a série. Então, até lá. Tchau.